sem desigualdade social, com alto nível de democracia, com alto nível de soberania nacional. Para concluir, é preciso perceber que a esquerda latino-americana e caribenha, seja sob a forma partidária, seja sob a forma social, né, ela tem pelo menos 6 grandes desafios nesse período, né, que eu só vou citar, uma vez que eles estão desenvolvidos no texto que eu apresentei. O primeiro é enfrentar o contra-ataque da direita, quer dizer, a direita regional e a direita metropolitana vem desencadeando já há alguns anos um contra-ataque contra a esquerda. O sinal mais evidente desse contra-ataque foi o golpe em Honduras e a vitória deles na eleição chilena. Então nós temos que derrotar o contra-ataque, manter os governos progressistas de esquerda que a gente tem, conquistar novos governos. Nós vamos ter agora, por exemplo, a eleição no Peru, onde espero a gente consiga eleger o Ollanta. Nós vamos ter a eleição na Nicarágua, onde espero a gente consiga manter o governo sandinista. Né? No ano que vem nós vamos ter também eleições importantes na Argentina, na Venezuela. O terceiro desafio, então, como eu falei, é você conquistar novos governos. O segundo é manter os governos que a gente tem. O primeiro é derrotar o contra-ataque da direita. Nós temos o desafio também de, aonde a gente é governo, realizar transformações estruturais, porque senão a gente chega ao governo e não muda a ordem social. Que sentido isso faz para a esquerda? A gente tem o desafio de acelerar o processo de integração continental e temos o desafio, que eu coloco aqui por último, mas não é o menos importante, que é o de criar uma cultura latino-americana e caribenha de massas. No nosso caso, Brasil, isso é muito importante, porque não existe aqui no Brasil ainda uma cultura latino-americana. A maior parte do povo brasileiro ainda se orienta culturalmente, ideologicamente, pelo American Way of Life, o que significa que a influência dos Estados Unidos da região é muito poderosa. Então, ao lado dessas tarefas que eu citei, né, de derrotar o contra-ataque da direita, manter os governos que a gente tem, conquistar novos governos, fazer transformações estruturais, acelerar o processo de integração, a gente tem também o desafio de criar uma cultura latino-americana de massas. Nisso tudo, nessas 6 tarefas, o Brasil tem uma enorme importância, ele é metade do PIB, é metade da população, do território da América do Sul. O fato de nós termos aqui um governo de centro-esquerda ajuda o processo de integração e ajuda a deter a ingerência externa, mas é evidente também que o ritmo que a gente impuser as transformações aqui no Brasil vai impactar positivo ou negativamente o ritmo de transformação social dos demais países. Eu encerro só salientando que a gente está diante de uma chance que nós nunca tivemos na América Latina e Caribe, ou seja, nunca a esquerda da região foi tão forte, nunca a força nossa coincidiu com um momento de tanta instabilidade do sistema econômico e de poder internacional. Portanto, é uma oportunidade histórica que não tivemos antes e que a gente deve saber aproveitar. Em resumo, é isso que eu apresentei no texto que eu ofereci para vocês como contribuição à tese. Agradeço a FICENGE pela oportunidade de participar dessa discussão em torno da energia, dos recursos minerais, recursos naturais e desenvolvimento. E também agradeço aos meus 2 colaboradores, engenheiros Nilton Bispo Amado e Sônia Seger, que contribuíram para a elaboração do texto de discussão. A problemática que está sendo posta aqui, ela exige uma reflexão de um conteúdo histórico para compreender como, ao longo da história da humanidade, o processo de apropriação da natureza, particularmente da energia e dos recursos minerais, foi essencial no processo de construção da própria civilização urbano-industrial que hoje é hegemônica em grande parte do mundo
particularmente no Brasil. De outro lado, vale a pena recolher um pouco dos conceitos que estão subjacentes ao debate em torno do desenvolvimento. Para simplificar a discussão, vale a pena recordar que no Brasil, nas últimas décadas, pelo menos 3 concepções eram discutidas. A primeira, talvez, oriunda da chamada teoria da dependência associada, que encontrou um terreno fértil no período dos anos 90, com a hegemonia do neoliberalismo do governo Collor a Fernando Henrique, que entendia que no Brasil não há uma estrutura capitalista e uma estrutura de burguesia capaz de ancorar o desenvolvimento e por isso era preciso promover a presença do capital internacional em grande escala no Brasil. Por isso, a estrutura de governo e as instituições criadas no governo Collor, Itamar e Fernando Henrique nessa direção, que buscavam, de uma certa forma, e vistas com simpatia pelos centros da intelectualidade norte-americana, que achavam que esse era o caminho de construir justiça social aqui. Privatizações, entrega das empresas públicas e subordinação do acesso aos recursos energéticos, recursos minerais, a essa estrutura de interesses. Surpreendentemente, a segunda vertente que acabou predominando é a criada na CEPAL, sob liderança de Prebisch e de Celso Furtado, e aqui no Brasil, ISEB, com Ignácio Rangel, que entendia sim que era possível criar autenticamente um sistema capitalista dentro do Brasil, que o socialismo ficaria para depois. A vertente anterior, porém, que inspirou a criação do movimento popular e democrático que levou Lula ao governo, era diferente. Inspirava-se também nas prescrições de Günter Frank, um neomarxista alemão, na crítica ao processo de desenvolvimento, entendia que, já que nos países como o Brasil e na América Latina em geral, o avanço do capitalismo era muito incipiente, o passo poderia ser estruturar logo uma sociedade que se fundasse nos princípios mais básicos do socialismo, que é a igualdade, fraternidade e liberdade. Essa vertente no Brasil teve como pensamento hegemônico, especialmente dentro do Partido dos Trabalhadores, da Frente Popular, o Florestan Fernandes. E, de uma certa forma, no debate que nós fazemos aqui, recuperamos um pouco esses conceitos, não obstante o avanço estrutural que tanto o governo Fernando Henrique quanto o Lula fizeram nas duas outras vertentes. Lula, em seu governo, não reformulou nenhum dos conceitos fundamentais herdados do governo anterior da visão da dependência associada. Agregou a ele elementos da teoria estruturalista cepalina e zebiana de criar uma estrutura burguesa no Brasil. Isso foi feito mobilizando a partir de recursos do BNDES e das estatais, as empresas contratistas brasileiras que passam a, então, organizar a sua inserção no Brasil, dominando a petroquímica, participando da indústria do petróleo, as telecomunicações e, acima de tudo, a Vale do Rio Doce, que foi um ícone da luta do povo brasileiro, assaltada durante o governo Fernando Henrique, foi mantida substancialmente do jeito que estava. De maneira que esse é o pano de fundo. Saúdo os engenheiros porque, historicamente, desde 1200, 1400, a palavra engenhare está vinculado à criação de soluções para problemas. No começo, militares, depois com o sistema urbano para as cidades, e mais adiante, acima de tudo, na época da Revolução Industrial, 1750, 1600, a própria palavra engineer em inglês está vinculada a engine, que foi a máquina capaz de arrancar da natureza a energia e convertê-la em movimento, e movimento para produzir um incremento da produtividade social do trabalho. Historicamente, nós podemos conceber que grande parte da evolução social da humanidade está vinculada à apropriação social da energia e dos recursos minerais necessários para construir o substrato material tecnológico
hegemonizado pelos engenheiros, nessa transformação que se faz sobre a natureza para construir as necessidades sociais e materiais em cada época. Assim, na época que éramos caçadores e coletores, 30 milhões, essencialmente nos apropriávamos da energia do sol pela fotossíntese. Há cerca de 10, 12 mil anos atrás, a revolução agrícola mudou completamente a estrutura social de vida, mas também vinculada agora a dominar, com os rudimentos de ciência do aparato tecnológico, o sol, que agora, organizando as plantas, organizando os animais, permitiu uma nova estrutura de produção. Em 12 mil anos, a população mundial subiu para cerca de 700 milhões de habitantes, quando, fixando a data em 1750, passamos a arrancar da natureza a energia do carvão, que passa a movimentar pistões e êmbolos pelo vapor, e aí então um incremento extraordinário da produtividade do trabalho humano permite produzir em escala sem precedentes quantidades enormes de mercadorias que passam a circular em escala global. As velas do vento e os cavalos são substituídos agora pelo chão de fábrica movido pela energia que vem do carvão e do vapor. Os trens e os navios a vapor permitem uma circulação com uma velocidade extraordinária. Em 1850 a 1900, portanto, cerca de 200 anos, 1850 a 1900, 150 anos depois, a população mundial já tinha incrementado em 1 bilhão de habitantes, éramos 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Quando uma nova aprofundamento desta base de produção urbana industrial se dá, agora conciliando o eletromagnetismo, o gerador elétrico, o motor elétrico, a transmissão elétrica, as telecomunicações e, acima de tudo, os motores a combustão interna, que eram produzidos com óleos vegetais, etanol, mais adiante com petróleo, passa a substituir as carruagens também, e este conjunto, motor elétrico, gerador elétrico, motor de combustão interna e o carro, permite agora um fracionamento extraordinário da disponibilidade da potência e da energia para a produção e para a circulação. Por isso, o último século pode ser visto como o século em que essas duas formas, junto com as telecomunicações, marcam o incremento mais extraordinário ainda da produtividade social do trabalho e, portanto, também os oligopólios que lenta e gradualmente foram se formando a partir de 1750, se consolidam na virada do século de 1850 a 1900, o conglomerado da indústria elétrica, o conglomerado da indústria automobilística, o conglomerado das telecomunicações e, acima de tudo, logo a seguir, a indústria do petróleo, aliados todos eles ao sistema financeiro, marcam a estrutura de produção e de acumulação que se beneficia da produtividade extraordinária para criar os grandes grupos econômicos internacionais, de maneira que, se de um lado incrementamos a produtividade social do trabalho, de outro lado também criamos, em escala sem precedentes, as enormes assimetrias sociais que hoje marcam a paisagem urbana e industrial do mundo inteiro e particularmente do Brasil. De forma que, ao discutir a questão da energia e dos recursos minerais, este é o pano de fundo. É verdade que no Brasil, a partir do começo do século passado, se percebeu que se o Brasil quisesse trilhar a história da urbanização e industrialização, fundamental seria organizar o acesso de forma organizada aos recursos energéticos. A indústria elétrica e a indústria do petróleo, lado a lado também com o substrato essencial à industrialização, que era os recursos minerais para fazer o ferro e o aço, o alumínio mais adiante. E surgiram daí, meados do século passado, depois de uma longa luta do povo brasileiro, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, o sistema elétrico em torno da Eletrobras e o sistema Petrobras, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que viria a ter o S mais adiante, quando ele já não era mais tão social assim. De forma que este foi o arcabouço criado no âmago, ancorado pelo governo, no âmago do governo, estruturado em grande parte, já naquele tempo, pela visão estruturalista.
de que o Estado brasileiro precisava hegemonizar a construção desses instrumentos. Mas é uma questão que é pouco debatida e precisa ser recuperada, que é, recentemente, com a evolução deste processo e o fim da era de ouro do capitalismo no mundo, que era em meados dos anos 70, os choques do petróleo marcam uma transformação brutal. A hegemonia neo-keynesiana na economia é substituída pelo neoliberalismo e, mais recentemente, a partir de 2008, com a debacle dessa visão, criamos um novo quadro no entorno do processo de apropriação dos recursos naturais, da energia e dos recursos minerais. Para simplificar, é evidente que hoje um barril de petróleo, ainda no Brasil, custa menos de $10 a ser produzido. Na Arábia Saudita, $1. Mas na esfera da circulação, ele está avaliado entre 80 e $100. E a OPEP, que a partir dos anos 60 percebeu claramente que o controle do acesso aos recursos naturais como a energia era fundamental para mudar a trajetória de expropriação do valor possível a partir do seu controle, as 7 irmãs, as 5 filhas da Standard Oil e Rockefeller, mais a BP e a Shell, que eram hegemônicas até os anos 60, hoje já não controlam mais do que 16% das reservas mundiais de petróleo. Todos os países vinculados aos recursos em torno da OPEP e os independentes como a Rússia passaram a perceber a importância do controle social sobre esses recursos, da mesma forma aqueles que detêm recursos minerais. E, acima de tudo, o conceito da renda petroleira, da renda hidráulica e da renda dos recursos minerais passa a ser percebida como um instrumento fundamental que permite agora nos vincular novamente ao debate anterior dos 3 conceitos de desenvolvimento. Se a Constituição brasileira, como a de muitos outros países, também diz que os recursos do subsolo, os minerais, os energéticos, o urânio, o petróleo, os potenciais hidráulicos pertencem à nação, a pergunta é como organizar a apropriação desses recursos e fazer com que os benefícios da sua apropriação se destinem de forma ampliada a todas as camadas da população brasileira, especialmente com a possibilidade de, através deste processo, remover as enormes assimetrias sociais que ainda persistem e que não serão sanadas a partir dos processos apenas de resgate da pobreza extrema como Bolsa Família. É preciso criar um processo de autonomia. E a autonomia passa pela educação pública, pela saúde pública, pela ciência e tecnologia autônomos e independentes, gestados e criados no Brasil, para os quais os engenheiros têm um papel fundamental, pela proteção à biosfera e à natureza, um plano ambiental, e, acima de tudo, também pela promoção da transição energética necessária. Nós todos sabemos que os recursos do petróleo são finitos. Uma vez queimados, não estarão disponíveis. E hoje as 3 grandes fronteiras mundiais do petróleo novo estão situadas exatamente na Ásia Central, na África e agora, graças ao pré-sal, fruto de uma longa história de mais de 50 anos da Petrobras aqui no Brasil. Assim como também os recursos minerais. Todos reconhecemos que hoje o acesso aos minérios de ferro ainda continua fundamental, como o de alumínio, como o do nióbio, como o do manganês, como de outros minerais de que o Brasil dispõe, fundamentais para o processo de industrialização e urbanização, que está em marcha acelerada ainda na China, em menor escala na Índia e em outros países da América Latina e também da África. A pergunta é, nesse contexto, qual é o modelo de apropriação desses recursos que vai permitir que se cumpra essa trajetória de resgatar as dívidas históricas com a população brasileira. Isso coloca em xeque o modelo institucional herdado do governo Fernando Henrique, mantido substancialmente pelo governo Lula, que, ao tentar transferir parte do excedente econômico associado a esses recursos aos grupos econômicos internos, os não deixa disponíveis para que o poder público os transforme em transformação social. Esse é o dilema com que nós defrontamos. Assim, o saudado novo modelo do pré-sal no Brasil guarda uma dicotomia e uma dualidade brutal.
ainda que concebido com instrumentos que possam, eventualmente, o modelo aprovado em dezembro de 2010, permitir essa apropriação, não está claro o que vai acontecer, porque ele também permite elementos de que, sendo a Petrobras operadora dos recursos do pré-sal, 70% poderão ser privados, financiados pelo BNDES. Depende da vontade unilateral da Presidência da República, ouvindo conselhos a ela subordinados, portanto, são meros carimbadores de processos. Sem um debate amplo na população brasileira em torno do petróleo, em torno do outro problema fundamental que está se avizinhando aqui, que é do modelo do setor elétrico, com as usinas hidráulicas já amortizadas, e o modelo do setor eólico, e também um revisitar do que aconteceu com os recursos minerais, maiormente a Vale do Rio Doce. Todo o modelo brasileiro estará sendo questionado. Voltando então à questão do petróleo. 50 e tantos anos de consolidação da capacidade tecnológica, resposta fundamental ao choque do petróleo da década de 70, permitiu que em 2006 o Brasil alcançasse a autonomia no petróleo, sem a qual a crise de 2008 teria tido consequências profundamente mais devastadoras do que teve. Como corolário desse esforço, descobriu-se uma nova província petrolífera. Modelos geológicos longamente elaborados puderam ser testados em 2005-2006. E desde 2005, a ideia do pré-sal como um recurso adicional já estava confirmada. Em 2006, em grande escala. Mesmo assim, em 2007, foram levados a cabo leilões que entregaram grande parte de blocos altamente de alta prospectividade. Assim como em 2006, mesmo sabendo que o pré-sal estava confirmado, um novo leilão foi organizado pela ANP, a pedido e por ordem do governo federal, e nele, insidiosamente, a Petrobras só podia ter acesso a uma parte dos recursos. Portanto, este quadro colocado aqui diz que claramente, se o modelo discutido e implementado pela lei de 2010 permite, de uma certa forma, reter recursos para o interesse público, não está claro que isso não é transparente, isso não está institucionalizado, isso depende da vontade unilateral do arbítrio do governante de plantão, o que certamente não é adequado para um país com o grau de desenvolvimento que nós temos hoje. Por isso, esse debate é fundamental em torno do petróleo. O pré-sal, a primeira questão em torno do pré-sal deveria ser quantificar as reservas. Em todo o mundo, toda vez que um novo modelo geológico se confirma, o esforço é feito para quantificar a dimensão desse recurso e depois organizar sua produção, não antes. Agora queremos um modelo de como, mesmo com a partilha, que poderá eventualmente render mais dinheiro para o Estado, poderá também render menos, porque depende do arbítrio de quem organiza os modelos de contrato. Isso não está em lei, não há princípios. Não houve um debate público em torno disso. No entanto, o modelo prevê que o petróleo será explorado, ainda contingente, sobre qual o modelo e qual o nível de participação privada, com a operação da Petrobras. O ritmo de produção também é uma questão fundamental. E a ideia é que recursos financeiros, que o petróleo seja convertido em recursos financeiros, e esses recursos financeiros investidos preferencialmente no exterior, para só rendimento voltar ao país. A nossa tese é de que nenhum investimento, provavelmente no contexto atual, quando os recursos convencionais do petróleo se exaurirão nas próximas 4 ou 5 décadas no máximo, e um barril de petróleo continua custando hoje, no Brasil, ele custará no pré-sal no máximo $15 o barril, e o valor econômico dele é mais de $100 hoje, 80 como meta da OPEP, que ela tem conseguido manter em coordenação com os demais produtores, aí há um enorme excedente econômico. Se nós tivermos 100 bilhões de barris de reserva, que é o que se espera, é uma história. Se forem 300, será outra. E o valor do excedente econômico capaz de ser gerado por produzir 100 bilhões de barris em 40 anos, ou 300 bilhões de barris em 40 anos, com excedente da ordem de $60 por barril apenas, chega a números da ordem de 270 a 780 bilhões de reais por ano.
Lembro que hoje no Brasil toda a arrecadação pública através de impostos é da ordem de 800 bilhões e apenas míseros 5% são investidos em novas escolas, em nova educação, em nova saúde. O restante é custeio. Cerca de 200 bilhões por ano vão para o custeio da dívida pública. Cerca de 10 bilhões apenas para a Bolsa Família. E cerca de 40 apenas para investimentos na criação do novo Brasil. Portanto, só o petróleo pode já permitir um número extraordinário. Agora, a confiança que nós temos de que isso será feito é pequena. Haja visto o fato de que os leilões feitos nas 4 rodadas de Fernando Henrique, 5 do governo Lula, é uma enorme área que já foi licitada. Cerca de 28% do